No tempo da ditadura militar, que a gente sofreu muito. Aí não podia ficar para trás, que eles falavam que se alguém ficar era massacrado. Depois de perderem suas terras, os Chavantes de Marauatsede foram por várias vezes obrigados a mudar de lugar. A dispersão da comunidade de Marauatsede tornou-os extremamente vulneráveis e onde chegavam eram hostilizados por seus pares. De São Marcos, parte do grupo foi para Couto Magalhães, em seguida para o território de Areões e por fim seguiram para Pimentel Barbosa. A minha família saiu de São Marcos para Couto Magalhães. Ali juntamos com outros chavantes daquela região, mas houve um problema também com os chavantes de Couto Magalhães. Então, decidimos sair de lá e ir para Areões. Decidimos ir para a terra de Areões, por motivo de política interna. Depois de um ano, fomos para Pimentel Barbosa. Então, cada ano, cada época, a gente vinha se aproximando com a Mãe Terra, sonhando em vir para cá de novo. E a gente morou, ficou na década 80, Capinápolis. Depois veio para Reserva de Areões, na década 82. Depois viemos para a Reserva Pimentel. Esse grupo viveu uma permanente diáspora dentro dessas comunidades. Quando acontecia alguma coisa ruim naquela comunidade onde os índios chegaram, eles eram responsabilizados por esse algo ruim que aconteceu, em acusações de feitiçaria e tal. Quando saímos daqui para outras regiões, nos maltrataram, criticavam, fomos sempre desmoralizados por sermos descendentes de Marauatsede, que temos sangue de bicho. Então essa desmoralização existia onde passamos em cada região. Muita gente falava mal de nós e queriam acabar conosco também. Mas como reconhecemos que o nosso grupo diminuiu muito com a chegada para São Marcos, aí decidimos, assim, resistir e mostrar raça, que temos coragem de nos defender e voltar de novo a crescer a nossa descendência. Os Chavantes de Marauatsede foram expostos à violência excessiva, humilhações, privações de toda a ordem, perda de sua cultura, dos seus ritos. Ficaram 45 anos perambulando à espera de voltar para seu território, seu modo de vida. Um longo período tortuoso que marcou até mesmo as novas gerações, um processo chamado transgeracionalidade. Por exemplo, durante as conversas que eu fui tendo, muitos dos jovens tinham reações emocionais muito intensas durante isso. Não viveram, mas o fato dos seus pais terem vivido, o que seus pais passaram para ele, o que seus avós passaram para ele, faz com que eles tenham uma vida, carreguem um sofrimento muito forte, que vai se manifestar de outras maneiras, vai se expressar de maneiras distintas. Na época, em 92, esse território era propriedade de uma empresa italiana, da AGIP. Inclusive fizeram uma ampla mobilização na Itália, no sentido de denunciar a presença da empresa sobre um território que era indígena, né? Que era reivindicado como território indígena. E aí, durante o século 92, eles conseguiram um compromisso público da empresa de que a terra seria entregue à FUNAI para a demarcação da terra indígena Marauatsede. E eu fui com meu irmão Damião, a ECO, para participar na ECO 92, no Rio de Janeiro. Ali, a Jeep Petróleo fez uma carta, assim, que iria devolver a terra para os indígenas. Mas isso não ocorreu. Em apenas um mês após a promessa,
a terra foi leiloada com a orquestração de latifundiários e políticos da região e ocupada ilegalmente por poceiros e fazendeiros. O MPF tomou para si a responsabilidade, como é previsto pelo nosso ordenamento jurídico, de levar adiante esse processo de desintrusão, que gerou um trauma muito grande. Foi um processo muito conflituoso e que gerou injustiças para todo mundo. Em 1998, o presidente Fernando Henrique Cardoso assinou um decreto homologando a demarcação da terra indígena Maraiuatsede. Em 2000, a Justiça autorizou o retorno. Os poceiros recorreram. Entre novembro de 2003 e agosto de 2004, os chavantes ficaram acampados à beira da BR-158, aguardando um desfecho. Há uma fotografia em que a gente tem uma ponte no meio, os poceiros de um lado, a comunidade do outro e a polícia no meio, evitando um confronto iminente entre os grupos. E geralmente pessoas armadas, gente com poder político, presença de deputados de todas as esferas, estadual, federal. Em agosto de 2004, o STF acatou por unanimidade um recurso do MPF para restabelecer o retorno dos chavantes a Maraiuatsede, mas eles só puderam ocupar 1/4 da área e os poceiros continuavam no território. Foram confinados em menos de 10%, 11% da área total que eles poderiam ficar. Ficaram ali de 2004 até 2013, antes de se conseguirem a retirada de todos os poceiros, fazendeiros que estavam ali, que usufruíram da terra deles. E, então, é um povo que, tentando recuperar o que era seu, se manteve na tentativa de não fomentar a agressividade, pelo contrário, eles foram agredidos muitas vezes com incêndios nas suas terras. Em 2007, a Justiça determinou a saída dos poceiros. A sentença foi suspensa e só em 2010 foi reconhecido pela Justiça o direito dos chavantes às suas terras. O processo de desintrusão começou 2 anos depois. Havia toda uma infraestrutura urbana instalada, havia escola municipal, havia delegacia de polícia, havia uma rede elétrica, havia ruas calçadas. E devolver a terra para o povo chavante significava, em 2012, remover esse pequeno núcleo urbano dali. Então, foi um processo traumático para todo mundo. O processo de desintrusão só terminou em 2014. Havia pessoas que tinham título expedido pelo Estado de Mato Grosso. Então, essas pessoas perderam uma terra pela qual elas pagaram. Então, ao tempo que nós defendemos o direito do indígena e a gente reconhece o absurdo, a tragédia humana que foi praticada contra essa comunidade, a gente não pode ignorar que há uma responsabilidade, tanto do Estado de Mato Grosso quanto da União, nessa desorganização. Em 2016, o MPF entrou com uma ação civil pública contra a União, o Estado de Mato Grosso, a FUNAI e 13 herdeiros da fazenda Suiamiçu por violarem os direitos do povo chavante de Maraiuatsede durante a ditadura militar.